Shalom, amados irmãos, no Senhor Yeshua, podeis tomar os vossos lugares. Glória ao Senhor. Vamos ler Matitiarro, capítulo 16, versículos 13. Leremos alguns versículos para que possamos aplicar às nossas vidas. Meditação na palavra. Nós vamos fazer a nossa aplicação prática. Versículo 13. Há uma pergunta que é feita aí. E chegando Yeshua às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: qual foi a interrogação? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uma pergunta. Nós hoje estamos entrando aqui no terceiro tópico daquela síntese que entreguei para os irmãos. Já fiz até as advertências, recomendações, né, para que retornassem lá aquelas duas lições que foram passadas, uma no dia 5, outra no dia 22. 5, ou 19, 26, 26 de maio, quando foram entregues a síntese e também uma síntese cronológica. Essa segunda fase vai de Matitiarro, capítulo 16, versículo 13, até o capítulo 23, versículos 39. A primeira fase é encerrada com uma advertência. A primeira fase que nós estudamos aqui encerra-se com uma advertência. Uma advertência do Senhor Yeshua para os seus discípulos. Nós começamos aqui, fizemos esta lição, essa leitura do versículo 13 do capítulo 16, evidentemente que a primeira fase encerra-se aqui no versículo 12, no capítulo 16. E aqui nesse texto aqui, de 1 a 12, no capítulo 16, é que o Senhor Yeshua faz essa advertência aos seus discípulos acerca do perigo da falsa doutrina. Perigo da falsa doutrina. Que na época a ênfase ali foi dada à doutrina dos Perushim. Como está escrito aqui, eles fizeram um registro. Os irmãos já conhecem esse texto, esta passagem. Quando o Senhor adverte a eles até não entendem, eles não entendem. É importante que nós guardemos sempre essas observações. Os discípulos estavam com o Senhor Yeshua, o Senhor Yeshua falava e muitas coisas do que o Senhor Yeshua falava, eles não entendiam. Isso chama a nossa atenção porque eles eram Yehudim. Eles tinham todos os elementos dentro da sua cultura para entenderem, se tivessem estado atentos desde a sua infância aos ensinamentos que estavam registrados na Torá, os Neviim e Ketuvim. Ou seja, de acordo com as divisões feitas em português, foram tiradas da Septuaginta, os 39 livros
que são chamados erroneamente de Antigo Testamento. Aquilo não é testamento. E precisamos estar atentos a todos esses detalhes. Eles esperavam o Mashiach, não entendiam o que o Mashiach diziam, e nós, brasileiros, ou de qualquer outra nação, vamos pegar as Escrituras, vamos ler o que o Senhor Yeshua falou, vamos entender assim como muita gente pensa. É necessário que nós observemos os ensinamentos dados pelo Senhor Yeshua para que possamos ter os recursos que são colocados pelo Rei, dono, Criador do Universo, para que possam aqueles que são interessados em retornar para o Criador e vão receber as instruções, evidentemente, para que possam chegar ao Senhor Yeshua, entrar no reino e como caminhar no reino. Isso é uma questão de vida. É verdade que quem ama a morte não vai se interessar por esses ensinamentos. Então, aqui o Senhor Yeshua advertiu ele a respeito do fermento. Acautelai-vos do fermento dos perushim. Eles vão conduzir isso aos elementos naturais. O Senhor não está falando de elementos naturais. Eles vão pensar em corpo, certo? Porque a falsa doutrina, depois que o Senhor Yeshua explica para eles, quando o Senhor Yeshua diz aqui no versículo 6, observe, vamos ler aqui o capítulo 16, essa última fase. Versículo 1, chegando-se os perushimos e os saduquim para o tentarem, observe isso, para o tentarem. E aí aprendemos uma lição. A pessoa pode estar fazendo interrogação a você para tentar você. Ela não está interessada em pôr em prática o assunto. Ela quer tentar, quer provar, certo? Para o tentar, pedindo que ele mostrasse algum sinal do céu. Eles se recusavam, inclusive, a crer que Yeshua era o Mashiach, tendo todos os elementos para identificá-lo como tal. Mas eles não estavam usando a Escritura para servir ao Criador, mas para comercializar com as pessoas e satisfazer os seus interesses pessoais. Então, essa questão que existe hoje não é coisa nova. É claro, cada um vai ser influenciado por aquilo que é do seu interesse. Mas ele respondendo disse-lhe, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, meteorologia, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí o Senhor Yeshua chama ele de hipócrita. É bem diferente da situação de, não, mas você não pode falar assim. Você não deve dizer que o hipócrita é hipócrita. Vou procurar uma palavra, mas o Senhor Yeshua, ele não é falso. Aleluia. Hipócritas. Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Observe que essa questão adúltera aqui não está relacionada só com relacionamento físico, de homem casado ou de mulher casada. Esse adultério aqui é adulterando a palavra do Altíssimo para arrastar as pessoas após si, para levar vantagens terrenas, sociais. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do navio Ioná. E observe que Matitiarro aqui não dá explicação nenhuma qual era o sinal, porque eles, que eram conhecedores da Escritura, deviam saber qual era o sinal, o que aconteceu com Ioná. E deixando-os, retirou-se. Só se afastou dele. E passando seus discípulos para outra banda, tinha se esquecido de fornecer-se de pão. E então Yeshua disse-lhes, adverti
e acautelai-vos do fermento dos perushim e saduquim. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. Olha o raciocínio. Quer dizer, eles deduziram que o Senhor estava dizendo aquilo porque eles não tinham se feito o suprimento para a viagem. Yeshua, percebendo isso, disse, por que razoais entre vós, homens pequenos de Emuná, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantaste? O senhor estaria preocupado com isso, se o senhor podia, não é? Fazer o mesmo? Isso acontece muito, não é? Acontece algo, a pessoa leva tudo para aquele lado da possibilidade humana, ou, né, sempre relacionado com o corpo, alma. Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento, dos perushim e saduquim? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos perushim. Agora, se eles saíssem por aí perguntando ou conversando entre eles mesmos, e o Senhor Yeshua não estivesse presente, não tivesse percebido, porque eles não perguntaram ao Senhor Yeshua, Senhor, só está dizendo isso porque nós não trouxemos pão? Eles não fizeram essa pergunta. Eles ficaram entre eles, comentando. O Senhor Yeshua que percebeu e tem interesse que eles tenham conhecimento da verdade, é que interviu. Ou interveio. Bom, aqui, como eu disse aqui, a primeira fase é encerrada com uma advertência do Senhor Yeshua para o seu discípulo acerca do perigo da falsa doutrina. Na ocasião, a doutrina dos perushim. A falsa doutrina, aqui eu coloquei alguns textos aqui para que a gente possa ter mais cuidado conosco mesmo. Nesta fase nós estamos vendo muitas coisas. A falsa doutrina, ela centraliza o homem. A falsa doutrina, ela centraliza o homem, ao invés de Yahová Elohim. É o humanismo disfarçado, né, de Emuná. Nós temos um texto aí que os irmãos devem anotar, é Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Passo a ler aqui para os irmãos, para você ver como o Senhor Yeshua sempre está intervindo para evitar que a pessoa ela centralize, ou seja, ela se centralize ou centralize o homem ao invés de centralizar o Criador. O humanismo não é coisa nova, ela sempre é de que as coisas, em outras ocasiões, elas surgirão com nomes diferentes. Mas tudo que surge no mundo já foi e volta, não é? É como moda, não é? Capítulo 11, versículo 27, né? Versículo 27, que diz aí? Bem-aventurado, o quê? Bem-aventurado, feliz. Felicitações do ventre, as riquezas do ventre que te trouxeste, ou que te trouxe, né? E os peitos que... Quem que está sendo exaltado aqui? É? Miriam. Miriam é mulher, é criatura. Não é para ser adorada. Aí ela tira de Elohim, tira do Senhor Yeshua e transfere para o ser humano.
as honras e as glórias. O Senhor Yeshua vai corrigir. Ele corrige. No versículo 28, mas ele diz: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Elohim e aguardam. Porque Miriam era uma mulher, estava viva. Ela teve o privilégio de ser escolhida para aquela missão. Mas ela podia depois negar e morrer perdida. Ela não é a salvadora e não é a intercessora no céu de ninguém. Não há nenhuma criatura no céu intercedendo por ninguém aqui na terra. Não é função de criatura. Essa função é do Criador, que vestiu-se de carne, esteve aqui como um homem e retornou à sua glória. Ele está ao lado do Pai como intercessor da Edá. Então, para você ver como a doutrina ela é trabalhada e as pessoas iludidas são arrastadas. Bem, vamos ao nosso... Quer dizer, a falsa doutrina ela centraliza o homem ao invés do Criador. A criatura toma o centro ao invés do Criador. Coloquei esse texto aí para os irmãos verem a importância de guardar isto. Aí eu faço também uma observação, porque existe no meio dessas filosofias que são trazidas de volta ao mundo pelo maligno, que as pessoas abraçam para tentar sair de problemas outros, porque o humanismo surgiu por causa de problemas. Ele foi reacendido nas trevas, continua nas trevas, mas voltou à tona a partir do final do século XIV, início do século XV. E após o humanismo vieram outros movimentos. Não vou citá-los porque não convém, porque o nosso tempo deve ser. Vamos ao assunto. Nós temos um problema também dentro dessa questão aí de centralizar o homem, que é a autossugestão. Informar os irmãos, que principalmente quem frequentou esses movimentos filosóficos, religiosos, oriundos, principalmente do Oriente, doutrinas orientais, que coloca sempre o homem, né? Quer dizer, o poder da mente, quer dizer, a quarta dimensão. Quer dizer, o sujeito tem o poder de curar a ele mesmo. Isso não é emuná. Autossugestão não é emuná. Emuná é confiança em Yahová. Autossugestão é confiança em si mesmo, no seu próprio cérebro. Ele vai se autossugestionar. É o homem no centro, recusando o Criador. Autossugestão não é emuná. Emuná é confiança em Yahová Elohim. Autossugestão é confiança em sua própria mente. E está relacionada com a doutrina oriental do poder da mente. Também não vou entrar nesses detalhes, porque eu quero prosseguir aqui com os irmãos com quem eu estudo no livro de Matitiá. Mas tenho que mencionar essas coisas porque está arquivado. Os movimentos religiosos são, não é, bem, muitos deles estruturados nas filosofias que ressurgiram. Positivismo, racionalismo cristão, certo? Não vamos citar, vamos em frente. A falsa doutrina, portanto, ela honra mais a criatura do que o Criador. É como se a criatura tivesse acima. O Pai ensina que nós devemos respeitar o próximo, amar o próximo. Mas não devemos colocar o ser humano. Não, mas a gente tem que amar. Então, amar é mandamento. Mas o mandamento não vai excluir o direito do Criador. Porque o primeiro e mais importante mandamento é amarás o teu Elohim, o teu Criador, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu poder. Esse é o primeiro e mais importante dos mandamentos. Quer dizer, primeiro e mais importante no sentido de síntese das 10 palavras. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senão você tem um mandamento, que é os 4 primeiros mandamentos estão relacionados do homem para com o seu Criador,
e os outros estão relacionados do homem para com o seu próximo. É estabelecido pelo Criador. Então você não pode amar mais o homem do que ao Criador, porque aí você está transgredindo. Está transgredindo. Mas muita gente quer forçar você a desprezar o Criador para satisfazer os seus interesses particulares. Satã é especialista nisso. Quer dizer, o humanismo começou no jardim do Éden. Colocar o homem no centro. Ser igual ao Criador. Então não é doutrina nova. Certo? Honrar mais a criatura do que o Criador é pecado. Aleluia. Quer dizer, a falsa doutrina, ela faz isso. E você tem que estar atento. Você não pode ajudar uma pessoa desprezando o Criador. A melhor maneira de você ajudar uma pessoa é você estar em contato com o Criador para que você possa ajudar de fato essa pessoa. Porque tem coisas relacionadas com o ser humano que o sistema terreno não tem condições de resolver o problema. Uma pessoa que está com uma enfermidade que procede de espíritos malignos, qual é o homem que tem condições de resolver esse problema? Aquela mulher que estava há 18 anos, possuída de um espírito maligno, que fazia com que ela andasse encurvada. Quem ia consertar a coluna daquela mulher? Era demônio. Surdos e mudos, que são pessoas que estão oprimidas por demônios. Quem vai resolver o problema? Aleluia? Então, a falsa doutrina produz isso, esse engano, essa malícia, essa estutícia de honrar mais a criatura do que ao Criador. A falsa doutrina estimula o temor do homem, em detrimento do temor do Criador. Temer mais o homem do que o Criador é pecado. Que o homem não tem condições de fazer o que Yahová, ou o Senhor Yeshua, não permite que ele faça. E se ele insistir, vai acontecer o que aconteceu. A história está eivada de fatos aí. A Escritura menciona muitos casos. Você projetar, achar que vai fazer, e até jurar que vai matar, como o caso de Jezebel, a esposa de Rahav. Não? Conseguiu matar Eliahu? Não conseguiu. Shaul, com seu exército, conseguiu matar Davi? Era a intenção dele matar Davi. E o Senhor entregou 2 vezes Shaul na mão de Davi. Pelo menos 2 vezes. Ele teve outras vezes, quando ele entrou no acampamento junto com... para pegar até as armas dele. Pegou até as armas de Shaul. Mas Davi não quis matá-lo. Aleluia. E ele estava com um exército. Davi entrou no acampamento, pegou as armas dele. Se quisesse, até que o servidor queria atravessá-lo lá na caverna, inclusive. Essa influência é tão danosa que o homem, mesmo sendo religioso, não se importa em conhecer o Criador. A influência da doutrina, da falsa doutrina, ela é tão perniciosa que mesmo o homem sendo religioso, essa doutrina produz no ser humano a ideia, ou seja, a indiferença para com o Criador, que não se importando em conhecê-lo. Nós temos aí, os irmãos podem anotar, Romanos capítulo 1, versículos 25 e 28. Ou melhor, anote aí Romanos capítulo 1, versículo 18 até o último versículo. Leia com cuidado e vocês vão ver aí o que acontece com as pessoas que não se importam em conhecer o Criador. Vou ler aqui 2 versículos. Aí, veja bem o que é que diz o versículo 25. Pois mudaram a verdade de Elohim em mentira, e honraram e serviram mais o quê? A criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
E o versículo 28. E como eles não se importaram, se não importaram, até uma colocação, né? De ter conhecimento de Elohim, assim Elohim os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Apesar de serem religiosos. Mas eles não se importaram em conhecer o Criador. E você vê hoje, quando você vai falar com uma pessoa a respeito do pai, você conhece o nome do pai? Ah, não sei, como é que ele é teu pai e você não conhece o nome dele? Ah, não, mas é porque... Aí tem toda uma argumentação para fazer com que a pessoa se acomode na ignorância. Porque é o caso dos líderes. Eles não queriam que o povo conhecesse o Criador, porque eles estavam negociando com a questão que transformou-se em religião. E aí, quando é religião, todo mundo está interessado. E não no projeto de Jeová em execução. Então, guarda no seu coração para que você também não seja iludido. Por exemplo, se você vê um crente dizendo que ele é crente, frequenta um trabalho religioso e ele está com síndrome de pânico, crente com síndrome de pânico, ele não está guardando a palavra. Ele não conhece o Criador. Aí, não, você tem que conhecer o Criador. Não, mas você não tem, olha, esse negócio de estar procurando chegar... Porque querem manter as pessoas dominadas. Eles mesmos não entram e passam a ser um obstáculo para quem quer entrar. Aleluia? Certo? Então, cada um de nós que tem amor à vida precisa ler a Escritura com cuidado e ver o que é que o Senhor Yeshua diz. Daí a nossa posição de fazer com que os irmãos conheçam a Escritura, para não errar. Como disse o Senhor para os saduquim que achavam que ia enrolar o Senhor Yeshua. Muito bem. Isso está lá no capítulo 21. Nós já temos mencionado aqui para os irmãos já conhecem. Quando o Senhor diz, errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Elohim. Então, guardar. Jeová Elohim é conhecido pelos que estão em aliança com ele. Estão em aliança com ele. Se não entrou em aliança, precisa entrar em aliança. Porque o Senhor não vai se manifestar a uma pessoa que não tenha aliança com ele. Isso está, inclusive, relatado em Jeremias, ou Jeremias, como está apelidado. Capítulo 31. Vou passar ali aqui para os irmãos. Jeremias, capítulo 31, versículos... Anote, de 31 até o 34, mas eu vou ler aqui só 2 versículos, o 33 e o 34. Note aí que isso aí se refere exatamente à nova aliança, e isso é o próprio Senhor que está falando através de Jeremias. Jeremias, capítulo 31. Versículo 31 a 34. Eu vou ler o 33 e o 34. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Jeová. Porei a minha Torá, a minha lei. Olha, observa bem, eu já tenho chamado a atenção dos irmãos, porque você vai encontrar pessoas iludidas por falsas doutrinas. Não estamos no tempo da lei. Olha o que é que o Senhor fala aqui, na nova aliança. A nova aliança quer dizer, porei a minha, como está em português, a minha lei no seu interior. Não vai anular. Vai colocar no interior de quem entra em aliança com ele. E a escreverei no seu... Porque naquela aliança que é chamada de antiga aliança, que é outro erro, antiga aliança, não é?
Ao invés de dizer a aliança que o Senhor fez com a nação de Israel ao pé do Monte Sinai, ele fala a antiga aliança. Olha, nós temos muitas alianças que estão em vigor. Inclusive a própria aliança que o Senhor fez, ela não foi anulada. O Senhor vai fazer uma nova aliança. Naquela aliança, as 10 palavras foram escritas em tábuas de pedra. Agora o Senhor vai escrever no coração. No coração de quem entra em aliança com ele. Porque se não entrar em aliança com ele, vai viver feito papagaio. Certo? E a escrever no seu coração, e eu serei o seu Elohim, e eu serei. Elohim não é Elohim de quem não está em aliança com ele. E eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei a Jeová, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz Jeová, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vamos ler o 35? Diz aí, assim diz Jeová, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Jeová dos exércitos é o seu nome. Jeová de Sevaot é o seu nome. Sevaot é plural de Sevá. Sevá é exército. Sevaot, exércitos. Muito bem, querido. Prosseguindo a ler o texto aí, se você quiser, você vai ver coisas que ninguém pode alterar. Aleluia. Então, outro malefício que é produzido pela falsa doutrina é que a falsa doutrina incapacita o ser humano de perceber o reino de Jeová. A falsa doutrina, qualquer que seja ela incapacita a pessoa de perceber o reino. Você vai conversar até com muitos crentes, eles não sabem nada a respeito do reino de Jeová. Ele sabe das coisas do mundo, mas do reino de Jeová não sabe nada. Por causa de quê? Falsa doutrina. E outra coisa que não guardo, né? Mas eu vou deixar, já que eu veio aqui, eu vou soltar para os irmãos, que nós já sabemos. O Senhor Yeshua falou para os Yehudim que o reino dividido, uma casa dividida, ela subsiste? Por que existem tantas divisões? Satisfaz a quem ama as trevas, mas o reino de Jeová não está dividido. Aleluia! Bem, incapacita o ser humano de perceber o reino de Jeová Elohim, impossibilitando, portanto, a entrada da pessoa. Se ela não consegue ver o reino, qual é o interesse que ela vai ter por esse reino? Ela não consegue ver. Como é que vai avaliar? Como é que vai perceber o valor para que ela possa, de fato, se dedicar ao reino? Esses fatos nos reportam a um texto aqui de Matitiahu, uma observação que vou colocar, embora tenha até citado o texto na ocasião que estávamos estudando a primeira fase, capítulo 9 de Matitiahu, mas não fiz comentário sobre, eu me lembro que não fiz esse comentário. A respeito dos odres e do remendo, das vestes, aí que está no capítulo 9, versículo 15 a 17. Aliás, foi do 14 ao 17, a respeito daquela questão da oração, do jejum. Lembram que nós falamos a respeito que os discípulos de Yohanan, né, chegaram aqui. Então chegaram ao pé dele os discípulos de Yohanan, dizendo, por que jejuamos nós e os perushim, mas muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam?
eu me detive aqui a resposta do Senhor Yeshua, não é? Disse-lhe Yeshua: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Quando o Senhor está com uma pessoa, essa pessoa vai andar triste? Não vai. Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Quer dizer, esse tirar o esposo aí está se referindo a quê? Está se referindo a quê? A morte dele. Não é o que aconteceu quando o Senhor Yeshua morreu? Como é que eles ficaram? Tristes, chorosos, não é? Hoje tem muitos crentes chorando pelo que não deveriam chorar. Se tivesse confiança no Pai, no Senhor Yeshua, não estariam lamentando, chorando. O problema maior é o que a maioria, a humanidade não consegue, porque a humanidade é iludida, enganada pelos seus pastores. Eu estou falando aqui de pastores, os líderes que administram. Prefeito, vereadores, governador, assembleias legislativas, não é? Presidente, reis e seus associados, que mantêm o povo aprisionado, dominado, para explorá-los. E aí faz com que o povo tenha mais medo deles, e deve ter medo mesmo, porque você vai confiar em ladrão. Vai confiar em assassino? Perverso? Mas esse povo não tem um pastor que realmente, como diz o Senhor Yeshua, o bom pastor, ele não mata as pessoas, ele dá a vida pelas pessoas. Aleluia! Então, ele vai ser tirado, eles vão chorar, o Senhor inclusive fala isso, lá em Yohanan ele é mais abrangente a esse assunto do que Matitiá. Aqui ele então entra num detalhe aqui no versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha. Não é? Eles continuavam jejuando por quê? Porque eles estavam esperando ainda que o Mashiach se manifestasse. E o importante que aí você veja que eram discípulos de Yohanan. Yohanan havia apresentado o Senhor Yeshua para eles. Mas eles não quiseram seguir o Senhor Yeshua. E porque não quiseram seguir o Senhor Yeshua, Yohanan não tem culpa disto. Foi uma decisão pessoal deles. Eles estavam apegados a Yohanan. É o sentimentalismo. Isso tem iludido muitas pessoas. Elas se apegam a movimentos, não é? Porque ficam vindo aquelas historinhas que são contadas, fulano de saudosa memória. Estão cultuando mortos. Essas pessoas não tinham condições de receber a doutrina do Senhor Yeshua. É isso que ele vai dizer aqui. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha. Você não pode colocar a doutrina, que é a nova aliança, para uma pessoa que é velha criação. Ela não tem condições de receber. É como você querer dar pérolas para porcos. Ele vai ficar irritado, porque ele não vai conseguir comer. Ou dar coisas sagradas para cães. O cão gosta de coisas, quanto mais podre, pior, os cães. Daí a reação do mundo com relação à doutrina do reino do Senhor Yeshua. Quem é das trevas não suporta a doutrina do reino do Senhor Yeshua. Não tem condições. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a rotura. A roupa é velha, abriu um buraco. Aí você pega um pano, uma roupa nova ou um pedaço de pano novo e coloca ali. O que é que vai acontecer? Vai romper. Quando você lavar, não é? Vai puxar, vai romper. O buraco vai ficar maior ou menor? Maior.
Para a gente ensinar, de fato, uma pessoa. Pregar é uma coisa, ensinar é outra. Para você ensinar uma pessoa a doutrina do reino, ela tem que entrar no reino. Ela tem que dar os passos para entrar no reino. A mesma coisa de você querer ensinar cálculo integral para uma pessoa que não sabe nem quanto é 12 vezes 13. Estou vendo aí, já está a gente fazendo a conta aí. Vou perguntar já já. 157. Não pode ser. Porque 2 vezes 3 é 6. Quase que tu acerta. É fácil fazer a conta. Não? 10 vezes 3, 130, né? 26, 130 mais 26 dá 156. Não sei porque que. Não sei o que deu na tua cabeça que botou esse 7 aí. Muito bem. E aí o senhor... Errando, acaba se acertando, né? Pois é, exatamente. Errou por uma unidade. Nem se deita vinho novo em odres velhos. É a mesma coisa que ele está dizendo, mas a sociedade da época tinha condições de entender o que ele está dizendo. Aliás, rompem-se os odres. Se você colocar vinho novo em odres velhos, vai destruir os odres e vai desperdiçar o vinho. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aleluia. Bendito seja o Eterno. A segunda fase do ministério do Senhor Yeshua é iniciada com uma pergunta. Uma pergunta dele, dirigida aos seus discípulos. Né? Isso nós vimos aqui no capítulo 16, versículo 13. Nós já lemos, inclusive, esse texto. Aqui começa a segunda fase do seu ministério, do seu trabalho como homem aqui na terra. E chegando Yeshua à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Disse-lhe ele: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pergunta muito utilizada, nós temos estudado esse texto muitas vezes. Todos silenciaram. E vós, quem dizeis que eu sou? Porque o que estavam dizendo acerca dele não era a realidade. Ele era um navio? Sim, era. Mas não era um dos navios que tinha morrido. Aleluia. Ele era Eliá? Não. Vejam como a mente das pessoas, dentro de uma sociedade dividida, cada um com o seu grupo, cada um com a sua religião, como deturpa a mente das pessoas quanto à verdade. Ora, quem estava achando que Yeshua era Eliá tinha um caminho, estava seguindo um caminho. Outro que achava que era Yohanan, que havia ressuscitado, estava seguindo outro caminho. É um grupo dividido, uma nação dividida. Muitos pensamentos. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Porque havia algo que eles ainda não estavam convictos da situação. Veja bem, eles diziam, um era Yohanan, outro Elias, outro Yermiahu, ou um dos Neviim. Não era nenhum. Ele era um Navi, ele era o Navi, não era um, dois, certo? Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Shimeon, Kefá. Respondendo, disse, tu és o Mashiach, o filho do Elohim meu. Muito bem. O Senhor vai chamá-lo de bem-aventurado. Por que ele era uma pessoa bem-aventurada? Ele aqui no versículo diz assim, bem-aventurado és tu. As felicidades, as tuas felicidades, Yohanan, o Kefá. Aí ele chamou de Shimeon
filho de Ioná. Bar Ioná. Botaram Bar Jonas, né? Olha como as coisas são deturpadas. Bar Ioná, quer dizer, filho de Ioná. Shimeone. Veja que o Senhor não chamou ele de Pedro. Porque não foi carne e sangue quem o revelou, quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Meu Pai que está nos céus. Essa colocação era de grande importância para nós, porque esse texto aqui, essa revelação que foi recebida por Quefá, nos conscientiza da necessidade de termos a convicção de quem é Yeshua. Não porque outros disseram, mas porque temos contato com ele, com o Pai. Esse é o problema da maioria. Não tem contato com o Criador, nem com o Pai, nem com o Filho. São religiosos. Cada um com a sua doutrina. Esse é o problema. Porque se todos os crentes cresçam de fato em Elohim, como está escrito, todos diriam a mesma coisa. Por que há divergência? Porque há pessoas interessadas em manter as pessoas com as suas doutrinas próprias, formando cada um, segundo os seus interesses, a sua instituição. Cabe a quem ama a verdade e em busca da verdade. Eu quero seguir o Senhor Yeshua e vou segui-lo com os que estão seguindo a Ele. Louvado seja o nome do Eterno. Isso foi dito pelo próprio Senhor Yeshua, está em Matitiahu, capítulo 11, versículo 27, não é? Ele disse, todas as coisas me foram entregues por quem? Por meu Pai. Meu Pai entregou a mim todas as coisas. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Então, para você ser levado ao Senhor Yeshua, quem vai levar você é o Pai. Se você... não, aqui no caso não é você aqui presente, o irmão que está através da internet também participando. Uma pessoa que deseja de fato retornar para o Criador, quer entrar em contato com Ele, está buscando a Ele de coração, Ele mesmo vai conduzir a pessoa ao Filho. Porque o Senhor não vai colocar uma coisa que já está estragada, que não serve mais para a edificação da sua morada, para o Senhor Yeshua. Ele não faz isso. É outro detalhe que não é levado em consideração com a questão dos seres humanos que retornam e têm condições de serem edificados na morada do Altíssimo. Nós não estamos chamados para ficar sendo joguete nas mãos de quem quer que seja. Há um propósito. Há um projeto em execução. A pessoa que é indiferente para com esse projeto está demonstrando claramente que ela não faz parte do reino. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. São assuntos que não é banais, banalizar o que é sagrado, ou profanar o que é sagrado, é uma prova de que a pessoa não tem nenhuma relação com o Pai nem com o Filho. O Espírito Santo está numa pessoa que está desprezando o que é sagrado? De forma alguma. Note que quando Quefá teve aquela experiência com o Senhor Yeshua,
com o Pai, que revelou para ele quem era o Filho, quem era o Senhor Yeshua. Aí o Senhor Yeshua faz aquela declaração a respeito do que iria ocorrer com ele, não é? Aqui, então, o Senhor Yeshua, no versículo 20, diz, então mandou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Mashiach. Capítulo 16, versículo 20. Desde então, começou Yeshua a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos Aquenim, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Convinha. Tudo isso era necessário para que se cumprisse a Escritura. E Quefá, aí já botaram Pedro. Esqueceram o nome dele. E Quefá, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha que situação de Quefá, né? O Senhor disse que ia acontecer, ele está chamando Yeshua de quê? Quem está usando Quefá? Ele, porém, voltando, disse a Quefá. Há outro texto, né, em outros livros que falam, tem detalhes que, como eu já disse para os irmãos, que Matitiarro não entra nesses detalhes, mas é importante ver isso no livro de Lucas e Marcos. O que é que o Senhor Yeshua disse para... Qual foi a expressão do Senhor Yeshua? Para trás de mim, Satã, que me serve de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Elohim, mas só as que são dos homens. Coisas terrenas, as celestiais, não entendem nada. Após essas experiências, quer dizer, essa experiência que Quefá teve, Satã vai usá-lo para se opor ao plano de Yahuvá Elohim. Quefá não estava consciente desse fato. Ele não estava consciente que ele estava sendo, naquele momento, né, deu lugar ao maligno, porque ele começou a achar que, né, porque ele recebeu aquela revelação, tem crente assim, ele recebeu uma revelação, pronto. Agora ele não olha nem mais para os pés, faz aquela calma. Ele se empavanou. Até para receber revelação, a pessoa tem que ter condições. Porque você pode receber uma revelação, porque é necessária essa revelação, porque o Senhor quer ajudar alguém, ou a própria é o Espírito Santo que está manifestando-se. No caso da burra de Biliam, ela recebeu uma revelação, ou não? Recebeu. Mas ela foi santificada? Foi consagrada? Não. É igual aquela jumenta que levaram, o jumentinho, o Senhor Yeshua montou em cima dele, né? O jumento ficou sagrado, porque o Senhor Yeshua montou no jumento. E o povão, né, batendo. Tem gente que fica igual o jumento depois. Né? Vai, jumento, sai daqui. É, o povo ingrato. Agora mesmo estava todo mundo aí achando que era para ele. A exaltação. Temos que ter cuidado. Esse fato nos reporta a uma lição de não aceitarmos interferências contrárias à vontade de Yahuvá Elohim. Porque você está fazendo a vontade do Senhor, está consciente, o outro não está consciente, não entende nada, quer se centralizar e começa a dar influência e você deixa de fazer o que o Senhor quer que seja feito.
O maligno, ele é astucioso com essas coisas. Começa no seu ouvido ali, daqui a pouco, né? Você está desviando do caminho para satisfazer, né? Fica lá insistindo. Ah, você não me ama. Porque se você me amasse, você ia me dizer qual é o teu segredo. Já me enganou não sei quantas vezes. Aí ele se irritou, terminou revelando para ela onde é que estava o segredo da força dele. Se bem que não estava no cabelo, estava na obediência. Temos que estar atentos, como o Senhor Yeshua estava atento. Que foi, ele... Mas não pode falar assim. Poxa, o servo do Senhor acabou de receber uma revelação e recebe um tratamento desse. Para todos nós, isso é uma lição que a gente fica... Quantas vezes nós somos levados, né? Ou fomos levados pelas argumentações, e para não ser, né, não deixar de receber os aplausos, a gente não faz o que deveria fazer. Ou se deixa arrastar. Aí termina, descobre o segredo, deixa de fazer como o Senhor quer que seja feito, daqui a pouco ele está lá moendo na prisão. Tiraram o jumento, botaram o Shimshon. Agora é você que vai moer. As providências para seguir o Senhor Yeshua. Nós queremos segui-lo. Como seguir o Senhor Yeshua? Aí você encontra muitos pensamentos, muitas ideias no meio dos próprios crentes, dos religiosos, de um modo geral. Cada um querendo dar a sua opinião, fazendo as suas filosofias, os seus comentários. Mas qual é a regra? No mesmo capítulo 16, no versículo 24, então disse Yeshua aos seus discípulos. Quer dizer, a questão de seguir ao Senhor Yeshua, porque ele estava se opondo ao Senhor Yeshua, porque convinha que ele fosse a Jerusalém. Mas se é para acontecer isso, então eu não vou para lá, não. O Senhor não quer isso comigo, não. Vão me matar, vão me prender, vão me maltratar. O Senhor não quer isso, o Senhor já sofreu. O Senhor não quer isso, não. Não é esse o comentário que a gente ouve? As instruções. Então disse Yeshua aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, o que é que está escrito aí? Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si o seu madeiro. Aí botaram cruz. E siga-me. E as pessoas não sabem, ela não... Coitada, está escrito cruz aqui, né? E não sabe por que a versão traz essa palavra. A partir de quando isso surgiu? E você lê toda o Tanakh, nenhuma vez aparece isso que ele seria, não é, pendurado numa cruz. O Tanakh não diz isso. Não fala. E mesmo no grego, quando se fala em grego, a palavra que está ali não é cruz. Isso veio depois. Que, aliás, quem encontrou as três cruzes foi a mãe de Constantino, que foi escavar e encontrou a Helena, com, parece 80 ou 90 anos de idade. E conseguiu descobrir das três qual era a do Senhor Yeshua. Todos esses contos são criados para induzir as pessoas ao erro. Agora, vá você conversar com ela. Ela vai dizer que você... Não, porque aparece nos filmes, né, a pessoa mostrando um crucifixo e o vampiro fica todo... Não é? É só mostrar o crucifixo que o diabo fica... Ou não tem essa história? Você vê como as coisas são feitas para iludir as pessoas. Meus queridos, olha que isso a gente... E para você tirar uma pessoa disso, é fácil. Tome sobre si o seu instrumento de sacrifício
e siga-me. Em grego está stauros. Stauro é estaca. Inclusive para fazer cerca, né? Ou paliçada. Dá uma olhada lá, para você ver que nem no grego aparece essa palavra, cruz. Isso vem do latim. Na metamorfose que a fera estava sofrendo para aparecer, a segunda fera estava fazendo os preparativos. Isso aí, já tenho falado algumas coisas com os irmãos, mas no momento não dá. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Se você morre porque você está sendo fiel ao Senhor, Yeshua, você não vai perder a sua vida. Pode matar até o corpo. E você tem que estar preparado para isso. As movimentações que ocorrem no momento na Terra, quem está descuidado, achando que... Se prepare. O Senhor está dando um tempo a nós aqui. Mas Ele vai purificar a sua seara. Aleluia. Aí diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? O que vai dar? Certo? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus mensageiros. E então dará a cada um segundo as suas obras. Ah, não, porque ninguém é salvo por obras. A obra de salvação foi realizada pelo Senhor Yeshua, mas para você receber isso, você tem que satisfazer as exigências do Pai. Aleluia. Entrar em aliança. A maioria ignora, não sabe nem o que é isso. Aí ele termina no versículo 28, dizendo, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Você lê um texto desse, vai entender assim? Quer dizer que esses homens estão vivos até hoje aqui na Terra? Ele está se referindo a quê? Quando ele disse isso aqui, ele está se referindo a quê? Porque senão você fica procurando onde é que estão esses homens. Alguns, quem são esses alguns? Quer dizer, ali tinham os discípulos, principalmente os 12. Aleluia. Aí eu falei, pai, onde é que está Yohanan? A Escritura não fala que Yohanan morreu. Onde é que ele está? Nós temos que ter o Espírito Santo para nos guiar, nos ensinar. Quer dizer, as providências para seguir o Senhor Yeshua, aqui, é dito por ele. Note bem, você deve guardar no seu coração a palavra dele. Porque vai, não, mas o Senhor não quer isso para você, não. Pare de sofrer. Vem para cá. Aqui você não vai sofrer. Vai sofrer mais. A não ser que você vá para lá sem bolso. Aleluia. Então, queridos, encerrando aqui esta nossa meditação, agora veja, os privilégios. Aqui nós estamos tratando de quê? As providências que cada um tem, precisa tomar para poder seguir ao Senhor Yeshua. Está aqui escrito, dito pelo Senhor Yeshua. Se você quer segui-lo, não, mas o que é que você acha? Não, você tem que saber o que o Senhor Yeshua falou. Qual é a exigência para que alguém o siga, possa segui-lo. O que é que o Senhor Yeshua fez para vir aqui e salvar a humanidade? O que é que ele fez? Ele tem que fazer o que o Pai determinou que fosse feito. Ele desceu da glória.
vestiu-se de carne, tornou-se homem, passou a ser servo. E isso para fazer por nós o que nenhum pode fazer por si mesmo. Ele era herdeiro único. Herdeiro único, que era o único filho. Mas para repartir conosco a sua herança, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Jeová, ele teve que fazer o que fez. Se ele não faz isso, não tem ninguém, esperança nenhuma para o ser humano. Agora, o que era pecador, separado do Pai, não quer pagar o preço para segui-lo, para chegar aonde ele está agora. Para segui-lo. Se você seguir qualquer homem no mundo, vai ficar na estrada. Quem seguiu a Nebuchadnezzar ficou aonde? Campo de batalha. Quem seguiu Alexandre Magno, o grande Alexandre Magno, quem seguiu Alexandre Magno chegou aonde? Campo de batalha. Como terminou Alexandre Magno? O mundo faz aquela coisa toda para colocar o homem no centro. Mas que esperança você pode ter seguindo Alexandre Magno? Nebuchadnezzar? César? Quem seguiu o Mussolini? Chegou aonde? Onde está Mussolini? Quem seguiu Hitler? Chegou aonde? Onde está Hitler? Brezhnev, Karl Marx, Lenin. Que esperança podem dar esses homens para a humanidade? Agora, quem segue o Senhor Yeshua sabe onde chega. Quem está seguindo a ele sabe onde vai chegar. É o caso de quem cumpre essas regras estabelecidas, permanece, porque para que permanecer com o Senhor Yeshua é porque ele respeitava o Senhor Yeshua. Não é aquele tipo de crente que quando se fala, não quero mais não. Não? Ele quer ser tratado como aquele copinho de cristal que não pode nem cair no chão. Não arrebenta com tudo. Mas não queira ser assim não, meu irmão. O Senhor vai te preparar para suportar a pancada. Sem esmorecer. Ele vai fazer de você um vaso forte. Ao invés de fraco, forte. Ao invés de medroso, termina com osso também. Corajoso. Então, encerrando aqui, ele diz assim, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, alguns, nem todos, porque nem todos estavam preparados para experimentar o que alguns iriam experimentar logo a seguir. Tanto que no capítulo 17, começa assim, agora vem os privilégios de alcançar os que vão atingindo a estatura desejável. No capítulo 17. 6 dias depois do Senhor ter dito aquilo, Yeshua tomou consigo a quem? Kefá, a Yaakov e a Ohanats, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um... imagine você, aquele crente que quer tudo fácil. Não pode ser aqui embaixo? Tem que subir esse monte todo. Alto monte. O que ia mostrar para esses três tinha que ser num lugar bem separado para que ninguém pudesse ver. E dos 12, só esses 3 tinham condições de estar lá com ele. Aleluia. E ali, então, ele modificou-se. A palavra ficou, transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. Porque não tinha outra comparação a fazer. Mas é mais forte do que o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz.
E eis que lhes apareceram Moshe, Eliarro, falando com ele, com o Senhor Yeshua. Olha que coisa, que quadro, que quadro. Louvado seja o nome do Senhor. Quefá, tomando a palavra, disse a Yeshua: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tendas. Aí ficou tabernáculo. Você vem do grego, tabernáculo. Um para ti, um para Moshe e um para Eliarro. Você acha que Quefá ia estar falando tabernáculo para o Senhor Yeshua? Ou Mishkan, ou tenda, o réu. Não é? E estando ele ainda a falar, porque ele não sabia o que estava falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, olha que coisa linda, que experiência extraordinária. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Será que Quefá vai continuar falando? Escutai-o. E os discípulos ouvindo isto, o que está escrito aí, meus irmãos? Quem vai falar? Vai ouvir uma voz que vem de dentro da nuvem, não? E fala, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Isso aí são discípulos que alcançaram um crescimento e estão tendo essa experiência. E aproximando-se Yeshua, tocou-lhe, dizendo, levantai-vos e não tenhais medo. Experiência cada vez mais crescente, porque eles ainda vão crescer mais ainda, nós vamos ver isso depois, para poder chegar aqui em Risaione, capítulo 3. Tem que consertar. Ele já era até pastor, mas estava numa situação que o Senhor Yeshua fala, mas no final ele dá essa palavra. Risaione 3, versículo 21. Ele está falando a respeito daquele pastor que tinha carro blindado, tinha aviãozinho a jato, tinha tudo, né? Nome para si, na sociedade. Eita, ele está baixando, diz, rico sou, de nada tenho falta, o Senhor tem me suprido de tudo. Esse é discurso. Mas estava fora dos padrões estabelecidos pelo Senhor. Ele dá a correção e no final ele diz esta palavra, versículo 21. Nós estamos numa guerra? Vocês estão conscientes que nós estamos numa guerra, que temos que estar preparados para enfrentar essa guerra que nós estamos vendo aí? Tem que estar preparado. Para não negar o nome do Senhor. Versículo 21 diz o quê? Ao que? Vencer. Mas isso é para quem? Para o quê? Vencer. Ah, irmão, a luta é grande. Estou numa luta. O que você deve dizer para ele? O que você deve dizer para ele? Irmãos, capacite-se para vencer. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. E nós vamos continuar estudando o livro de Matitiahu. Guardando a palavra no coração, você vai ver a transformação que ocorre interiormente e que vai se refletir no exterior. É de dentro para fora. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Espero que você esteja tendo essas revelações crescentes, de maneira, não é? Como está acontecendo aqui com esse servo do Senhor.